Bom dia a todos, agradecendo a oportunidade. Talvez essa seja a entrevista mais difícil que eu tenha que falar, mas ao cargo que me foi me dado, eu tenho esse compromisso, porque eu não estou na linha de frente diretamente, mas eu estou acompanhando tudo e realmente é muito, muito, muito impactante. O que essas meninas, né, estão enfrentando, porque o nosso CT, ele não fica em Porto Alegre, eu moro em Porto Alegre. Ele fica em Canoas. E quem mora em Canoas, que na realidade são todas as atletas, né? E mais o pessoal que está sendo incansável, e eu queria citar essas pessoas, primeiro o apoio do Grêmio, depois os profissionais que estão lá em atuação direta, a coordenadora Patrícia Guzmão, a diretora Karina Balestra e a treinadora Thais Sampasso, a comissão técnica da categoria de profissional que se faz presente quem mora perto da Ubra. Para vocês terem uma ideia, eu ia todos os dias na Ubra e, na realidade, antes dessa catástrofe toda, a gente levava uma média de Porto Alegre até Canoas de 30 a 45 minutos no máximo. Hoje, para chegar lá, você leva 6 horas para ir, 6 horas para voltar. Então, é bem complicado o acesso. E até porque as águas não pararam, é chuva durante o tempo todo e tem várias vias aí que não permitem que a gente saia. Então a gente que está em Porto Alegre apoia quem precisa aqui na volta, porque é em todos os lugares, né? E eu, como eu estou falando do futebol, eu também não tenho como não falar das meninas e do trabalho todo que está sendo feito. Não tem como treinar, né, no nível que a gente gostaria, mas normalmente elas têm alguma atividade recreativa na parte da manhã, quando existe essa possibilidade, com os profissionais que estão lá, mas nada parecido como um trabalho profissional que a gente vinha fazendo. Isso tem que ficar muito claro para todos, né? Até para elas se parecerem um pouco e após o trabalho elas almoçam, porque não está faltando água, não está faltando comida. O alojamento da Ubra, a gente tem que agradecer que não, em hipótese nenhuma, ele foi alagado. Elas estão numa área que, graças a Deus, é seca, né? Não está trazendo esses problemas maiores que todo o Rio Grande do Sul está enfrentando. Também estamos dando todo o apoio que precisa, chega tudo que elas precisam lá. E por também a alternativa delas e a alternativa de todo o nosso grupo no Grêmio, existe um trabalho, né, que aí é um trabalho maravilhoso, que através de Pix que elas estão recebendo, está sendo distribuído materiais de higiene, é água, é cobertor. Gente, é uma força-tarefa incrível. É comida, elas estão sendo maravilhosas. Eu tenho muito orgulho do trabalho todo que está sendo desenvolvido lá, e isso já foi até perguntado em algum momento, como é que isso, né? Porque eu me pergunto muito, emocionalmente, como é que essas meninas estão, mas também o Grêmio está dando o apoio necessário, tem profissionais lá para também dar essa estrutura que a gente sabe que emocionalmente, a gente estando perto ou estando longe, não tem como não impactar ou ser indiferente. A nossa posição maior agora nesse momento não é em função ao futebol. O nosso lema é salvar vidas. Essa é a esperança para essas pessoas, é poder se colocar no lugar dessas pessoas e a gente poder fazer, mesmo distante ou mesmo presente, a gente poder ajudar. Ajudar até rezando, ajudar tendo uma palavra amiga, ajudar num abraço, ajudar naquilo que a gente possa levar como esperança para o estado do Rio Grande do Sul. Porque é um momento de dificuldade, mas a gente tem força porque somos gaúchos, porque somos irmãos e a gente acredita que a gente vai conseguir superar tudo isso. Eu agradeço já antecipadamente a todo esforço do Brasil,
de tudo que está chegando para nós, dessa mobilização que nos faz sentir um alento, nos faz sentir abraçados. E eu acho que isso é importante e a gente vai superar, porque tudo passa. Então, momentos mais difíceis agora, virão outros mais difíceis quando essa água baixar, mas unidos, onde a gente se importa por vidas, eu acho que a humanidade aí está mostrando, os brasileiros estão mostrando, o mundo está mostrando que a gente pode se tornar melhor. É um relato muito forte, fica até difícil a gente ter palavras neste momento aqui, Marianita, e a gente deseja toda essa força para vocês se recuperarem deste momento. Com certeza vocês vão conseguir, que é um povo muito guerreiro, muito forte, estão fazendo isso. Você falou sobre as doações, essa corrente de solidariedade que é muito importante ser mantida. O QR Code já apareceu aqui na tela. Ó, esse QR Code ele vai mandar para uma matéria, né? Na verdade, você clica nele, já entra numa matéria que explica as maneiras de como ajudar as vítimas da enchente. Você tocou num ponto, Marianita, que é muito forte, que agora o futebol não tem a menor importância, que a questão é salvar e preservar vidas. E a gente sabe que os esforços do Grêmio, de todos os clubes e de todo mundo estão voltados para ajudar os funcionários, a população, enfim. E de que forma esta situação toda impactou dentro do clube os funcionários, jogadoras e jogadores das categorias de base que tiveram as suas casas afetadas? Qual foi o impacto que isso trouxe para dentro do clube, para vocês, para os seres humanos que estão envolvidos ali no Grêmio? É preocupante, né? Muito preocupante, mas a gente está tentando, de todas as formas, dar o auxílio necessário que precisa, né? Então, acho que essa força-tarefa, né? Que hoje a gente não tem essa dimensão toda, desculpa, e o tamanho de tudo isso, a gente está sendo solidário. Eu acho que é mais ou menos assim, a gente tinha uma vida e que estava todo mundo bem, não aconteceu nada. A gente tinha casa, a gente tinha comida, a gente tinha a luz acesa, tu entendeu? A gente tinha água, a gente tinha nossas vidas ir e vir. E muitos dos nossos, e não é só os gremistas, a gente fala de forma geral, perderam tudo isso. Vão ter que ser reconstruídos, vão ter que ser reconstruídos. Então a gente está tentando ajudar de todas as maneiras, mas hoje, se chegar a perguntar se a gente tem dados de todos, eu acho que não tem. Isso aí não está comportado a nós, né? Eu não tenho esses dados para dar para vocês. Mas uma coisa é certa, a gente está procurando auxiliar todos, né? De todas as formas e de todas as maneiras, né? Muitos PIX estão entrando direto, as meninas mesmo estão se manifestando de que perderam muitas coisas, o próprio Grêmio também está construindo e procurando saber quem são essas famílias que perderam para ajudar, né? E assim como eu tenho certeza que em qualquer outro lugar eles estão fazendo a mesma coisa, é uma força-tarefa, mas essa força-tarefa a gente precisa rezar muito. Eu acho que nesse primeiro momento, mais importante, que todas essas águas se harmonizem, que essas águas baixem, né? Que esses rios possam nos dar o respiro para a gente poder saber e entender toda essa dimensão. Hoje a gente não tem essa leitura geral, né, ou de uma forma tão precisa para poder dizer essas coisas para vocês. Acho que só o tempo vai mostrar mesmo todo o impacto, né? Vou abrir espaço aqui para Ju. Ju, bom dia para você e já peço para você fazer sua pergunta para a Marianita. Bom dia, Lu. Bom dia, Marianita. Desde já, nós aqui do All Sport nos solidarizamos com vocês num momento tão triste como esse. Falta até palavras pra gente. Se sintam abraçados, abraçadas, o povo gaúcho. E a minha pergunta é sobre a paralisação. Você havia falado sobre o jogo da vida, né? E muitos hoje, fora do eixo ali do Rio Grande do Sul, muitos são a favor, outros são contra. A CBF que ainda está estudando uma forma de paralisar em si o campeonato brasileiro, assim, a gente fala também do feminino e o masculino, e para os gaúchos, né, o Internacional e o Grêmio foram parados temporariamente. Como você vê essa questão da paralisação num contexto geral? Porque
a questão de um ser a favor e outro ser contra, e esse jogo da vida é o que está em jogo agora. Eu, sim, ó, vou respeitar. Eu sempre sou uma pessoa, eu sou muito aberta para as coisas e respeito sempre as diferenças, né? Eu acho muito difícil o momento, de novo, coloco para vocês que a gente está vivendo para pensar na questão do futebol. E também confio, né? Isso está nas mãos lá do nosso presidente, né, negociando diretamente lá os órgãos competentes, ou seja, o que o Grêmio determinar a gente vai fazer. É difícil avaliar. Vou dizer para vocês que é difícil avaliar. Nós lutamos pela paralisação, até por uma questão de igualdade, né? Por tudo que está acontecendo, mas também tem um outro lado, né? Eu vou dizer uma coisa que talvez não é para impactar. Se a gente colocar o mesmo sapato de uma pessoa que está vivendo o que nós estamos vivendo aqui e fazer o mesmo caminho, talvez responda isso para vocês. É difícil. É difícil fazer uma avaliação dentro dessa dimensão que a gente sabe que os outros estados não estão com o mesmo problema nosso e que também tem todo o direito de dar continuidade nas suas atividades. Então, o Rio Grande do Sul é que está passando por um problema desse. Eu acredito que com a boa vontade, com o entendimento, com a inteligência e com a capacidade que a federação, que a CBF, que os clubes tenham dentro dos seus representantes maiores, né? E a gente tem os representantes maiores que são os presidentes, eles devam encontrar um caminho e uma solução para essa situação. Não quero me posicionar muito, nem não dizer favor ou contra, porque é bem isso que eu estou falando para vocês. Se eu colocar o sapato, se as pessoas colocarem o que a gente está passando aqui, se tivesse isso acontecido em outros estados, é muito, entende? E acho que tem que ter uma avaliação mesmo. Mas acredito que bom senso e a forma que eles vão compor isso e a forma que eles vão construir isso, eles vão conseguir uma solução. Assim como hoje a gente não tem uma solução porque a gente está debaixo de água, essa água vai baixar e aí a gente vai também ter que encontrar soluções aqui dos problemas advindos que a gente encontrar. Não é diferente de uma situação onde requer um alto escalão que tem que ser decidido por eles, né? E eu só espero que eles tenham, né, a luz, né, que eles tenham um coração, que eles tenham uma forma de avaliar isso, né? Não que a gente possa também, o Rio Grande do Sul possa ser acolhido de uma forma ou de outra, dentro de um sistema que eles têm que dar continuidade, mas que a gente possa também não ficar excluído totalmente dessas decisões lá, que a gente possa ter um lugar, uma forma de ser reconstruído para que a gente possa fazer parte desse processo. São poucos elementos para mim poder avaliar e eu acho que pessoas que estão no escalão muito maior do que a gente possa ter condições de fazer os reparos suficientes e conseguir reconstruir esse processo que está atingindo o nosso Rio Grande do Sul, os respectivos clubes que fazem parte. Para as pessoas entenderem, só os jogos dos times gaúchos foram adiados até o dia 27 de maio, né? E aí a CBF convocou uma reunião extraordinária para debater o assunto, mas só no dia 27 de maio. E os clubes serão ouvidos. Alguns clubes estão começando a se posicionar, uns são a favor, outros são contra. E por enquanto, do futebol feminino, 13 jogos já foram adiados. 7 jogos da Série A1, 4 da A2 e 2 da Série A3, isso do Campeonato Brasileiro. Mas é evidente que a gente reforça isso aqui, que o futebol neste momento não tem relevância alguma, não é prioridade diante de tudo que está acontecendo, como a Marianita já bem colocou. Agora, Marianita, ainda sobre esse assunto, né, de um retorno ou não do futebol, da paralisação ou não do futebol brasileiro como um todo, para as pessoas entenderem sobre a dificuldade de que a igualdade de condições, que é o que preza o esporte, né, que ela seja atingida nesse momento. Não é possível ter uma isonomia esportiva diante de tudo que vocês estão passando.
qual o impacto estrutural que vocês tiveram, financeiro, para que vocês consigam voltar a jogar futebol nesse momento? É possível pensar nisso já, ou nem isso é possível pensar, sem falar na questão emocional, anímica, né? De como é que jogadores e jogadoras vão entrar em campo tendo passado por tudo isso, com seus familiares enfrentando toda essa tragédia. Nesse momento é bem difícil de fazer essa avaliação, né? Eu acho que a primeira avaliação ela deve ser feita depois que a gente passar dessa pressão, né? A gente sempre fala que em futebol a gente tem que ter uma linha de pressão, né? Sim. Mas essa linha de pressão ela vai muito além do futebol. A gente está com uma espada na cabeça, gente. E a gente não sabe, a gente está vivendo o dia a dia. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. É a mesma coisa assim, ó. Falando, se eu fosse falar sobre o futebol feminino, estou tentando falar sobre todo o futebol. Se eu for falar sobre o futebol feminino, se todos paralisaram, a gente teria condições e tem calendário para que isso pudesse acontecer mais adiante. Poderia. A gente sabe que tem no feminino. É diferente do masculino, porque a gente sabe que as competições são maiores, né? Tem muito mais competições. Sim. Mas eu não estou dizendo que eu estou aqui para pedir isso, porque eu sinto e vejo que a nossa prioridade, de novo, no momento, são as vidas. E a gente está em momentos diferentes. O grande problema hoje que a gente encontra é a gente ver, graças a Deus, no Brasil, que no Brasil as coisas estão acontecendo, fora o Rio Grande do Sul, está tudo normalizado, está tudo bem, não falta nada, e as pessoas estão dando continuidade às suas vidas. Eu acho que isso aí é o que tem que ser. O Rio Grande do Sul precisa arrumar isso. Então, hoje, por mais que eu quisesse poder passar qualquer outra informação para vocês, eu não tenho como. A gente não tem essa dimensão do que a gente vai encontrar daqui para frente. A gente vai ter essa dimensão quando essas águas baixarem. Por exemplo, nossas meninas lá, elas estão, elas não, nós estávamos, até o presente momento, antes dessa catástrofe, o Grêmio estava fazendo uma campanha belíssima, o Grêmio estava conseguindo construir valores de um totalmente novo, inovador, né, com os profissionais lá incansáveis dentro daquilo, tudo que a gente se planejou a fazer. Estávamos, né, conseguindo coisas muito melhores do que outros anos que a gente não conseguiu, até porque a Ubra nos dá uma condição muito melhor de estrutura. Então a gente vinha numa crescente. E aí, da noite para o dia, isso parou, né? E estagnou. Então, hoje, até mesmo para o nosso grupo voltar a ter uma atividade, nesse momento onde nós estamos, a gente não tem essa condição, né? Porque vocês devem imaginar que emocionalmente, só para vocês terem uma noção, diz que em torno de 5, 6, 7 mil pessoas circulam na Ubra, tá? Que é o local onde essas meninas, onde é o nosso centro de treinamento. Então, circula isso, entram pessoas e saem pessoas, chegam pessoas e saem pessoas. É uma ajuda constante, não se para. Por isso que eu digo, elas estão sendo gigantes. O maior jogo no momento para nós não está sendo o futebol. O maior jogo para nós no momento é amparar quem está chegando numa condição muito pior. É trazer a esperança, é construir a partir dali. E eu volto a frisar aqui nomes que são fundamentais em todo esse processo que está vivendo lá na Ubra: Patrícia Guzmão, Karina Balestra, Paissan Passos. São pessoas que estão sendo gigantes, e a comissão técnica do profissional, os que podem ir lá e que estão indo lá em função de morarem perto da Ubra. Eu só posso realmente agradecer, mas dizer para vocês que é dentro desse contexto. É difícil avaliar um lado, como eu também acho muito difícil. Eu consigo entender também na prática as pessoas, clubes que estão fazendo campanhas maravilhosas, que não estão tendo o nosso problema, chegar e dizer assim: olha, gente, vamos parar o campeonato. Também é difícil. Os lados, os polos são difíceis. Eu sei que aqui está sendo muito difícil, mas eu também não posso deixar de ter um olhar para o outro lado, né? Mas eu acredito que os órgãos competentes vão encontrar alguma forma, alguma maneira de resolver tudo isso. Marianita, e você até destacou sobre essa perspectiva
de um possível futuro, que não há nesse momento, né? E até mesmo por tudo que vocês vivenciam. E o futuro está sendo o quê? O agora. E devido financeiro, estrutura, e na parte psicológica, você havia citado a Patrícia Guzmão, ela que foi também treinadora do Grêmio, vivencia futebol feminino há muito tempo. A Thaísan, que esteve aqui em São Paulo com o Corinthians, hoje aí no Rio Grande do Sul, vem fazendo um grande trabalho. Você até disse sobre o Grêmio, que estava muito bem no Campeonato Brasileiro, vinha fazendo grandes jogos, e isso pode sim retardar um grande trabalho que vinha sendo muito feito dentro de campo com essas meninas, com a Thaísan dirigindo esse time. O psicológico dessas meninas, como vai ser o tratamento? Hoje o Grêmio tem essa estrutura psicológica como tem no futebol masculino? É junto ou é separado? Como funciona essa questão e como vai funcionar também esse tratamento com as atletas do futebol feminino do Grêmio? Eu tive, durante esse período todo, eu confessar para vocês que era a maior preocupação que eu estava tendo, e eu tenho reuniões todos os dias, né? Tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde com a comissão técnica, que na realidade eu falo sempre com a Patrícia Guzmão, falo com a Balestra e falo com a treinadora. A gente conversa, e a minha preocupação sempre é em cima do que elas estão precisando lá e que as coisas cheguem para elas. E eu abordei esse assunto, né? E então foi um profissional, né? Nós temos médicos, e esses médicos estão também lá atuando, né? Para dar esse suporte para as meninas, porque para mim eu tinha dois pontos que estavam me abatendo muito. Primeiro era a segurança, tá? E aí eu fiquei sabendo e foi me comprovado que a segurança da Ubra está sendo fantástica. O Grêmio está com seguranças lá, a gente está com polícia lá dentro. Então, quanto à questão de segurança, eu fiquei calma, me tranquilizei que sabia que tinha. E aí o segundo passo foi essa questão emocional, porque como a gente não imaginava que isso ia durar tanto tempo, a gente achou que até que era um processo menor, nós não tínhamos uma noção da dimensão. A gente já foi, o Grêmio próprio mandou profissionais para lá, vão ter esse atendimento psicológico. Acho que é importante para as meninas ter o esclarecimento e o cuidado também todo que tá se tendo. E eu não descarto, gente, coisas que possam vir a acontecer a partir de agora. Por isso que eu sempre boto assim, ó, o primeiro processo que eu entendo, isso é o meu entendimento do lado de fora, é que essas águas precisam baixar. Quando essas águas baixarem, eu acho que a gente vai ter condições de dizer, bom, a partir de agora nós vamos atuar dessa forma. A gente vai continuar lá, a gente vai sair. É tudo muito ainda. A gente não sabe. A gente não sabe. A gente sabe que o futebol feminino vai continuar. A gente sabe que a gente tem que voltar à atividade. A gente sabe disso, mas nós não sabemos quando. Hoje, nesse momento, nesse dia, nessa hora, eu não tenho como dizer isso para vocês. Porque não depende de nós, depende do tempo. Está dependendo do tempo. No exato momento que essa água se normalizar, eu acho que a gente vai ter condições de poder construir. É lá ou é em outro local, não importa, mas construir e dar continuidade naquilo que é importante, daquilo que a gente vinha fazendo, né? Hoje eu digo assim para vocês que a Ubra, querendo ou não querendo, mesmo pela distância, ela é um lugar seguro, ela é um lugar que não alaga, é um lugar, até por ela ser um local alto lá, e os campos que estão lá, eles não estão, eles estão em condições, né? Não estão assim, no ponto que, olha, alagou, não. É um local muito grande, né? A Ubra é imensa, né? É um espaço muito grande, então ela teria condições de hoje nos manter fazendo as nossas atividades lá. Se a gente estivesse ali só como Ubra, como a gente vinha fazendo, só que hoje a gente tem um número de pessoas, não só na Ubra, como em vários lugares, vários ginásios de Porto Alegre, várias frentes que estão abrindo, os clubes que estão abrindo essas possibilidades, né? O próprio Sesc lá do Internacional, onde o Internacional treina, está recebendo pessoas. Então é muita gente, né? Que é o salvar vidas. O propósito é esse. Quando as águas baixam, as pessoas de repente vão retornar para suas casas, outras que não têm casas vão ter
locais que vão ser... É um processo. E aí, dentro desse processo, é muito difícil de hoje poder fazer essa avaliação, né? De saber quais são os próximos passos. A gente sabe que o nosso momento agora é a sobrevivência, é ajudar, é se importar com o próximo. Mas acreditamos que e esperamos que num tempo curto, num breve tempo, a gente possa nos reorganizarmos de novo da forma que a gente vinha fazendo o futebol do Grêmio, com esses profissionais tão maravilhosos, né? Que sempre vieram para agregar muito dentro do futebol e que hoje estão agregando não só no futebol, mas na vida das pessoas. Que assim seja, que essas águas baixem e essa reconstrução comece logo. Marianita, quero te agradecer muito novamente pela sua participação, por se disponibilizar a estar aqui com a gente. Deixo mais uma vez nossa solidariedade, nosso abraço, toda a força para vocês e que as doações continuem, que as ajudas continuem para que vocês voltem a ser o que vocês são o quanto antes. Obrigada, viu? Muito obrigado aí por todos, a dedicação aí, essa oportunidade. Eu espero que eu possa ter ajudado. Eu não tenho toda essa clareza para poder falar tantas coisas como vocês gostariam, né? Com tanta, assim, saber tanto, que a gente nem sabe tanto, né? A gente está vivendo um dia de cada vez, né? E com a esperança de que a gente vai conseguir superar tudo isso, que nem a foto uma das fotos emblemáticas, né? Que mostra do cavalo, né? Aquela foto ali foi uma foto que eu acho que ela chegou no mundo todo. Quantos dias aquele cavalo, né, ficou em cima daquele espaço? É mais ou menos isso que o Rio Grande do Sul hoje sente, né? Meio querendo aumentar os seus braços para poder agir, para poder fazer mais coisas e está limitado. E que essa limitação que hoje a gente tenha, ela possa servir para o mundo de exemplo, para que a gente possa cuidar mais, não só da natureza, mas cuidar mais de todas as pessoas, de a gente se importar mais com o próximo, de a gente encontrar soluções. E o meu agradecimento no nome do Grêmio, no nome de todas as minhas atletas, em nome de toda a direção, em nome de todos, e de não só do Grêmio, de todos em geral, que estão ajudando, que estão se doando, e se não tiverem nada para dar, que só mande para casa energias positivas. Porque a gente tem certeza absoluta que não há mal que sempre dure. É um momento de dor, é um momento de que a gente tem que ter força, mas é um momento que nos uniu. E o mais estranho de tudo isso é que a gente passou, alguns anos atrás, por uma pandemia que acabou fazendo com que a gente ficasse prisioneiro dentro de casa. E precisou uma avalanche dessas aqui no Rio Grande do Sul para as pessoas se locarem de novo, para as pessoas entenderem quanto uma é importante na vida das outras. Ou seja, tudo isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul está acabando de unir as pessoas. Nós estamos unidos de novo e que a gente possa servir de exemplo para todos. E o meu muito, muito, muito obrigado por todas as pessoas, por todos os colaboradores, que a gente tenha condições de poder construir coisas melhores. A minha gratidão a todos vocês. Nosso agradecimento e, claro, essa reflexão tão importante. Obrigada, Marianita. Um grande beijo para você.